Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula, da Escola Dominical, de primeiro domingo de janeiro de 2021. Graças ao nosso Deus por nos permitir estarmos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula. São todos bem-vindos. Que o Senhor Deus continue nos abençoando ricamente nos estudos da Escola Dominical, mesmo que à distância, mas que haja aprendizado e também haja edificação espiritual. Hoje nós estamos dando início a um assunto novo, que nós estamos começando agora, 2021, com este assunto voltado para o evangelismo. Estou aqui acertando um pouco a câmera. Mas nós estamos trazendo esse assunto novo para a meditação dos irmãos, embora, na verdade, o assunto não é novo, apenas na escola dominical, que ele acaba sendo um novo assunto para a gente poder falar esse ano. Então, pelo menos as primeiras aulas, porque depois o irmão Luciano vai voltar com as aulas. Enquanto isso, eu vou tratar desse assunto aqui, do nosso tema da nossa revista, Procurando os Perdidos. Esse é o tema, bem voltado para a evangelização, conforme os irmãos podem ver, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma revista de EBD própria para o assunto, e nós estamos nessa manhã trazendo o foco, focando nesse assunto aqui, do evangelismo pessoal, sendo uma responsabilidade pessoal também. Evangelismo pessoal, uma responsabilidade pessoal. É uma revista antiga que a gente já estudou no passado, faz muitos anos. E nós vamos pegar as primeiras lições. Se você tem, na verdade, a Bíblia é sempre o nosso livro-texto, a revista é o nosso livro auxiliar. Se você tem essa revista em casa, usada há muitos anos na igreja, você pode acompanhar as lições. Hoje nós vamos dar início com a lição de número 1. Material auxiliar, procurando os perdidos. E queremos prosseguir aqui, dizendo que procurando os perdidos, evangelismo pessoal, uma responsabilidade pessoal. Nessa introdução aqui, irmãos, quero afirmar o seguinte: nos últimos anos, talvez nos últimos 30, 40 anos, as igrejas ou a Igreja de Cristo na Terra, muitas delas perderam o foco da evangelização. Os tempos mudaram, as modernidades chegaram, as mudanças que houve dentro das igrejas, o foco foi mudado para a música, para o entretenimento, para outros ministérios à parte, mas a evangelização sofreu um ataque muito forte, porque hoje não se ouve mais, não se vê, não é muito normal, conferências evangelísticas, movimentos evangelísticos no mundo, ou mesmo nas igrejas próximas à igreja. Então, queremos focar nesse assunto como entendendo que a missão da igreja na Terra é evangelizar, irmãos. É pregar o evangelho. Nós vamos, na eternidade, adorar a seu Deus por toda a eternidade. Nós vamos também cantar, vamos cantar toda a eternidade. Vamos adorar com música durante toda a eternidade. Tudo isso nós
estaremos fazendo na eternidade. Então teremos adoração, teremos um serviço a Deus, teremos música na eternidade, mas na eternidade não teremos evangelização. A igreja foi deixada aqui na terra com a sublime missão de evangelizar os perdidos. E hoje nós queremos trazer a memória, né, dos irmãos nessa primeira aula e de todos, que o evangelismo ele deve ser pessoal, em primeiro lugar, e é uma responsabilidade pessoal também. Vendo aqui o caso do profeta Ezequiel, pegando aqui o princípio, né, porque nem tudo se aplica desse texto aqui, se aplica à igreja hoje, mas o princípio da responsabilidade, ele ultrapassa gerações, né, ultrapassa dispensações, ultrapassa épocas, porque a evangelização, o evangelismo pessoal é uma responsabilidade individual de cada um. Em Ezequiel 33:8 diz: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Aqui era uma ordem direta ao profeta. Ezequiel recebeu a responsabilidade de pregar ali a nação de Israel. O versículo 39 diz: mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele te converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então aqui nós temos o princípio da responsabilidade pessoal, né? Deus trazendo ao cristão, que na época da igreja agora, ao salvo, a responsabilidade pela evangelização dos pecadores. Então existe uma responsabilidade pessoal de cada crente, né? E nós vemos que hoje em dia perdeu-se bastante essa prática, né? Essa convicção, esse ensinamento, essa exortação constante de que o cristão deve evangelizar os perdidos. As igrejas passaram a se preocupar com acampamentos, se preocupar com passeios, se preocupar com eventos, se preocupar com festas, com departamentos. Não morreu totalmente. Às vezes a gente até passa a responsabilidade para os missionários, né? Não, os missionários que têm, eu vou dar minha oferta e está resolvido. Não. Existe uma responsabilidade individual de cada cristão de evangelizar o pecador, e foi por isso que Deus nos deixou aqui na terra, né? A igreja para evangelizar os pecadores, pregar o evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, no evangelho de Marcos, né? O Senhor Jesus Cristo diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Pode ser que a gente está pensando que a pregação do evangelho é só para o pastor, se bem que o pastor tem a responsabilidade como cristão, filho de Deus, também do próprio ministério de pregar o evangelho, isso faz parte do seu ofício, mas nós pensamos que a diretoria deve pregar o evangelho, né? Não, são os diretores que devem pregar o evangelho, os irmãos que vão pregar o evangelho, a líder da senhora, o líder dos homens, não, irmãos. Isso é para todo discípulo de Jesus Cristo pregar o evangelho. Então todo discípulo de Jesus deve pregar o evangelho da salvação. Como hoje é introdutório, a gente não vai detalhar, mas durante as nossas próximas aulas vamos trazer mais detalhes sobre o que é evangelização, como podemos evangelizar. Mas por se tratar de um assunto conhecido de todos, então não esperem a próxima aula. Já pratique a evangelização, pregue o evangelho, aproveite a oportunidade, fale de Cristo para as pessoas que você conhece, para as que não conhece também. Então, os perdidos devem ser evangelizados, devem ser levados a eles a mensagem da salvação. Então, procurando os perdidos, evangelismo pessoal, uma responsabilidade
pessoal. A nossa aula hoje é focando nisso, irmão, na responsabilidade que o irmão tem, que a irmã tem, diante de Deus, de evangelizar as pessoas. Então isso não pode morrer, a igreja não pode deixar isso sem cumprir. As nossas vidas precisam ter essa marca da evangelização, correndo, vamos dizer assim, no nosso sangue, né, nas nossas forças espirituais, na nossa vida espiritual, olhando para uma pessoa e pensando no estado eterno dela. E o nosso conhecimento é o ponto 1 da nossa revista. Nosso conhecimento nos torna responsáveis, irmãos. Veja que é uma aula para crentes, né? Aqui não estou pregando tanto o evangelho, mas se você ainda não entendeu a mensagem do evangelho, ou se você já ouviu, ainda não entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo chama você para a salvação, Ele morreu nesse lugar, mas aqui estou falando uma aula para crentes, né? Crentes novos, 30 anos de crente, 40 anos, 20 anos, 10 anos, quanto tempo for, você precisa estar consciente que a sua responsabilidade ela é pessoal e intransferível. O seu dízimo não compra, a sua presença na igreja não compra isso. Você não pode terceirizar, né? O evangelismo pessoal é uma responsabilidade pessoal. E eu quero depois, irmãos, assim, que é necessário que a igreja trabalhe em departamentos. Mas, irmãos, se uma pessoa já é salva, Deus prometeu que vai cuidar dela, está escrito nas Escrituras, vai aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo, né? Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia de Cristo, né? Vai completar a obra, e a obra ali é de santificação, mas se você já é salvo, então você tem conhecimento da necessidade que os pecadores têm. E o nosso conhecimento nos torna responsáveis. Você pode tentar se justificar diante de Deus, né? Isso aí é entre você e Deus, mas não tira de você a responsabilidade que você tem de evangelizar. Evangelizar. É certo que, como eu falei, a igreja nos últimos anos, nas últimas décadas, perdeu a visão e não tem dado treinamento sequer para a evangelização, né? E muitas pessoas podem dizer, eu não sei evangelizar. Mas você tem o conhecimento suficiente para poder evangelizar uma pessoa, desde que você já foi evangelizada, desde que você já é salvo, você é salva. Porque você tem conhecimento da condição do pecador, né? Quando você se converteu, essa condição foi muito patente na sua vida. Você tem conhecimento do trabalho redentor de Cristo na cruz do Calvário. E você tem conhecimento que nós devemos fazer a obra do Senhor também por temor ao Senhor. Então, quero destacar nessa manhã apenas essa introdução, né? Mas dizendo para os irmãos que é conhecimento de todos. E aí não é difícil você evangelizar, uma vez que você sabe que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todo mundo sabe, irmão, nós estamos vivendo dias dificílimos, muita gente padecendo, pessoas da família, pessoas próximas, pessoas distantes. O conhecimento, o fato, chega a gente todo dia, alguém em algum lugar falecendo, e alguém conhecido de conhecido nosso, quando não é parente, quando não é próximo, e você sabe para onde as pessoas vão. Todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Todo mundo sabe disso. Então, nosso conhecimento nos torna responsáveis. Você sabe também que o salário do pecado é a morte, né? E a morte ali, nós podemos entender a morte no aspecto físico e a morte no aspecto espiritual, porque o salário do pecado é mais abrangente do que apenas a palavra morte ali, porque o salário do pecado é a morte espiritual, afastamento eterno de Deus, né? Primeiro ponto foi esse, foi separado eternamente de Deus, a menos que o Senhor Jesus Cristo venha salvar essa alma, ela já está separada de Deus por toda a eternidade. Então o salário do pecado é a morte. E todo cristão conhece isso. Então, o nosso conhecimento
da condição do pecador, isso nos faz responsáveis por saber a situação que eles estão e porque nós estamos nos calando, né? Nós estamos nos calando. Nós somos exortados a evangelizar. Temos uma grande preocupação com a nossa própria sobrevivência. Faz sentido. Mas temos uma responsabilidade que é só nossa de fazer. E, como todos sabem da condição do pecador, sabe que após a morte vem o juízo, né? O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não crê já está julgado, né? Já está condenado. Em Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Então, o irmão, a irmã tem conhecimento da condição do pecador, do seu filho pecador, do seu esposo pecador, da sua esposa pecador, da sua mãe pecadora, do seu pai pecador, e saibam onde eles vão passar a eternidade se não forem salvos por Jesus Cristo. Então veja o tamanho da responsabilidade que está nas suas mãos e nas minhas mãos. Então, procurando os perdidos, o nosso conhecimento nos faz responsáveis. O nosso conhecimento da condição do pecador, agora o nosso conhecimento do trabalho redentor de Cristo. Olha, irmão, nós estamos vivendo num momento, todos sabem, de uma doença que não tem remédio. Mas para o pecador existe uma solução. E a solução foi o próprio Deus que deu, enviando seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar. Então, o irmão, a irmã, tem conhecimento do trabalho que Cristo fez para salvar o pecador. Então, a palavra está na tua boca, está no teu coração, perto de ti. Leva esta palavra para as pessoas, porque você sabe a solução. Mas, ao contrário, irmão, nós estamos silenciados. Né? Silenciados pelas mudanças que houve nos últimos anos, dentro da cosmovisão da igreja em relação ao mundo, em relação às pessoas. Buscou-se outras coisas para suprir a necessidade das pessoas, deixando as gordas cheias de bênçãos, cheias de coisas, mas com o estado eterno não resolvido. E nós sabemos que Deus tem a solução para a questão da condição do pecador. Então você tem conhecimento do trabalho redentor de Cristo, não pode se calar. Não pode se calar. Nós temos essa responsabilidade. Os anjos queriam fazer esse trabalho, mas Deus não deu para os anjos fazer. Então, procurando os perdidos, é a responsabilidade nossa. E o nosso conhecimento nos faz responsáveis. Porque nós vemos aqui até no trecho de Lucas 19:10, que coloquei no início da lição, Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, há solução para o pecador. Você ter conhecimento disso, esse conhecimento te faz responsável, né? Te faz responsável diante de Deus pela evangelização dos pecadores. Teorias teológicas à parte, irmãos, nós temos como obrigação pregar o Evangelho. Mesmo que as pessoas vão dizer: não, a salvação é só dos eleitos, a salvação é só disso, Cristo falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Nós pregamos, o resultado fica com Deus. Então, a nossa responsabilidade é evangelizar, a responsabilidade do Senhor Jesus Cristo é salvar. Então, faça a sua parte. Precisamos voltar à igreja do primeiro século, a igreja que pregava o Evangelho. Então, nosso conhecimento do trabalho redentor de Cristo nos faz responsáveis por levar às pessoas a mensagem da salvação e não ficarmos silenciados, de boca calada, sem pregar o Evangelho e às vezes só orando. Né? Eu quero dizer o risco da oração. Né? As pessoas querem só orar, orar, orar e não fazer o que Deus mandou que fizesse. Orar, mas também evangelizar. Então, se o Senhor Deus está nos dando a bênção do ano de 2021, vamos pensar na obra de Deus também no aspecto da evangelização. O nosso conhecimento nos torna responsáveis
por causa do temor que temos ao Senhor também. Paulo disse aos Coríntios: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Irmãos, o cristão precisa temer a Deus. E é um temor de reverência aqui, não é de medo. Embora pessoas que no passado tiveram determinadas manifestações de Deus ficaram com medo, ficaram fracas, né? Mas aqui a questão é a reverência, é o respeito, é a obediência ao Senhor. E às vezes nós queremos dizer que obedecemos ao Senhor sem sequer temermos o que o Senhor fala para nós fazermos, e é possível que não esteja fazendo. Veja que eu também aqui não quero ser um acusador de que você não está fazendo, mas um estimulador que todos venham fazer. Porque a responsabilidade da igreja é evangelizar, né? É cumprir a nossa parte. Então, para isso, recebemos até recompensas. Deus nos abençoe muito, mas é preciso que façamos a nossa parte da evangelização, porque também tememos ao Senhor e respeitamos ao Senhor, queremos obedecer ao Senhor e, como Paulo diz aqui, persuadimos os homens à fé. Isso persuadimos aqui através da pregação do Evangelho. Nós esperamos que Deus trabalhe, que o Espírito Santo haja e os homens e as mulheres, as crianças, os adolescentes sejam salvos. Então, procurando os perdidos, façamos por temor ao Senhor. E Judas diz: salvai-vos alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Aqui nós temos um temor mais abrangente, não só o próprio temor pessoal do respeito a Deus, mas também o temor de que essas pessoas vão ser realmente lançadas no lago de fogo. Irmãos, por temor ao Senhor, nós devemos cumprir a nossa responsabilidade de evangelistas, né? Paulo disse a Timóteo: faz o trabalho de um evangelista. O Senhor Jesus Cristo chamou os discípulos e disse: olha, vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, o nosso desafio nessas próximas aulas é entrarmos com mais detalhe nesse assunto a respeito de procurando os perdidos, evangelismo pessoal, uma responsabilidade pessoal. E disse-lhes Jesus, e disse-lhes aqui a Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós vamos finalizar nossa aula hoje, é uma aula introdutória, mas eu quero dizer para os irmãos que os irmãos já sabem como evangelizar. Os meios hoje de comunicação facilitam até a evangelização. Então, nós vemos as pessoas às vezes trocando figurinhas, mas não tem coragem de dar uma mensagem que possa impactar a pessoa, uma mensagem que vai levá-la a pensar o seu estado eterno, né? A maior bênção que uma pessoa pode receber na sua vida não é o aumento de salário, não é a recuperação da sua saúde. A maior bênção é ter os seus pecados perdoados em Jesus Cristo. Então, procurando os perdidos, você pode usar os meios que existem para a evangelização. Você pode dar folhetos, né? A mensagem é pequena, mas é a mensagem de Deus. E você pode ler o folheto antes e explicar o folheto para a pessoa. Você pode dar o seu testemunho pessoal, como foi que Cristo salvou a sua vida e transformou você. Não vamos ficar prometendo bênção que me deu. A gente não sabe o que fazer, né? Quem você era, o que Cristo fez e o que você é agora, né? Mostre Cristo, como Cristo transformou a sua vida. Pregue, né, o Evangelho. Use o método que você queira usar, né, contanto que seja lógico, bíblico, dentro dos padrões bíblicos. Porque a gente não salva. Quem salva é Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é fazer com que as pessoas saibam que existe solução para o seu problema de condenação eterna. E a solução foi o Senhor Jesus Cristo morrendo ali naquela cruz, pagando o preço da nossa redenção. Então você pode evangelizar doando uma Bíblia para a pessoa. O Novo Testamento, o Evangelho de João.
Aproveite uma oportunidade, né? Então, irmãos, o que nós não podemos é nos calar. Né? Não podemos nos calar em relação à pregação do Evangelho. Alguns dizem assim, olha, os dias são difíceis. Não se importe com dias difíceis. Porque para Deus não existe dia difícil. Deus é mais poderoso do que qualquer dificuldade que possa existir na sua criação. Então o poder de salvar é de Deus, não é nosso. Aquelas pessoas que estão tentando convencer e persuadir as pessoas por si só, fazendo-as seguidores, não estão levando ela à salvação. Pode estar enchendo igrejas, enchendo seitas, enchendo lista de membros, mas a salvação quem dá é Deus. E para Deus não existe coração difícil. Hoje como está difícil a pessoa se converter? Não existe isso difícil de uma pessoa se converter. A pessoa se converte no dia que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida dela. E para isso acontecer, você precisa evangelizar essa pessoa. Então, procurando os perdidos, evangelismo pessoal, uma responsabilidade pessoal. Que o Senhor Deus nos abençoe nessa manhã de domingo e pense em alguém que você gostaria que fosse para o céu com você. Faça alguma coisa por ela. E esse alguma coisa que eu estou falando é evangelize. Fale das boas novas da salvação. Que o Senhor Deus nos abençoe. Até próximo domingo. Que tenhamos uma manhã abençoada por Deus, uma tarde de descanso. Que à noite, se for da vontade do Senhor, que estejamos novamente aqui na casa do Senhor. Deus abençoe a todos.